No vídeo de hoje, a gente vai falar de um país latino-americano que está passando por uma crise humanitária e política. As condições de vida da população, os índices de desenvolvimento humano estão entre os mais baixos e a sensação de violência e a repressão são crescentes. Um país que é recorde de feminicídio na América Latina. Os cidadãos desse país têm saído rumo aos Estados Unidos em busca de um novo horizonte. Há uma desconfiança e um descrédito enorme com relação ao governo. Sua eleição presidencial é contestada pela maior parte dos cidadãos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Honduras. Honduras, historicamente, é um país que foi governado pela extrema-direita, sempre esteve muito atrelado aos interesses norte-americanos na América Central. O breve período em que não houve essa hegemonia norte-americana foi quando do governo do presidente Manuel Zelaya, que sofreu um golpe de Estado por exatamente enfrentar esses interesses hegemônicos. A crise de Honduras começa em 2007, quando o presidente Manuel Zelaya começa a fazer negociações com governos de esquerdas latino-americanos, como, por exemplo, a Venezuela. Além dessa mudança de rota geopolítica, foi o primeiro governo de Honduras que executou políticas sociais de caráter mais amplo. Embora o próprio Zelaya tenha uma origem em partidos conservadores, tendo esse cenário de desconforto para os Estados Unidos, foi armado um golpe, inclusive com a participação dos militares, para tirar o Zelaya do poder um pouco antes dele terminar o mandato. A desculpa utilizada para isso foi que o Zelaya havia proposto uma consulta popular em que ia se discutir a reeleição em Honduras. Com essa consulta foi suspensa e os adversários começaram a afirmar que isso era uma tentativa do Zelaya se perpetuar no poder e dessa maneira eles justificaram o golpe. Quando esteve lá, a gente ficou hospedado na casa de um hondurenho que trabalha no call center e ele estava contando pra gente como foi a participação da mídia hondurenha no golpe do Manuel Zelaya, que isso foi fundamental para, inclusive, fazer a população não conseguir compreender o que estava se passando. Ele mesmo estava contando para a gente que, em 2007, ele apoiou o golpe, que hoje ele estava vendo o quanto teve de retrocesso para os trabalhadores, para a população mais pobre, que chegou nessa situação de milhares de hondurenhos ter que sair do país. Nesse que foi o primeiro golpe dos países latino-americanos aí nos anos recentes. Depois de Honduras ainda teve Paraguai e mais recentemente o Brasil. E faz 10 anos que a extrema-direita voltou ao poder com toda a força em Honduras, imposto uma agenda de muitos retrocessos para a população. A perda de salários para a massa trabalhadora, uma ilha Mapala, que é uma ilha que está tentando se projetar como uma ilha turística, e nos hotéis que existia, todos os trabalhadores, nenhum tinha contrato de trabalho, era uma mão de obra que costumava ser muito explorada pelos patrões, e a gente viu isso conversando com esses trabalhadores por lá. A diminuição das aposentadorias, no ponto de vista da segurança, Honduras é um país que tem os índices de violência mais altos. A cidade de São Pedro Sula, por exemplo, chegou a ser citada como uma das mais perigosas da América Latina. Em Choluteca, que é uma cidade do interior, o pavor das pessoas que tinham para falar para a gente para ir para a capital, um medo, diziam que a gente descesse na rodoviária e as pessoas já reconheceriam que a gente não era hondurenho, a gente poderia ser assaltado, sequestrado. A gente percebia que qualquer estabelecimento, por menor que fosse, sempre tinha um segurança na porta, com uma arma, a presença da força militar na rua, com camburões, era muito forte. Vimos as pessoas muito jovens ingressando no exército e permanecendo, porque também as condições, as oportunidades de trabalho são pequenas, então o exército acaba sendo uma possibilidade. E hoje o presidente Juan Orlando, ele se reelegeu, mesmo não podendo na Constituição. Aquele argumento que tinha sido usado para poder retirar o Manuel Zelaya, agora foi completamente ignorado e ele segue. E essa reeleição foi muito contestada. Existem muitos indícios claros de que houve fraude. O candidato que se apresentava pelo centro, pela centro-esquerda, chamado Salvador Nasralla, que é uma figura muito popular em Honduras por aparecer na televisão, ser famoso. Muitas pessoas acreditam que ele tenha vencido a eleição, mas por conta da fraude, o
Juan Orlando, do Partido Nacionalista, que é o partido inclusive maior da América Central, continuou no poder, e aí todo esse quadro que eu comentei, ele se agrava muito fortemente. Encontramos uma professora que falava da repressão que existia de qualquer reclamação, qualquer menção de protesto que o sindicato dos professores fazia, por exemplo, era fortemente reprimido pela polícia. Um dos argumentos que o presidente Juan Orlando usa é que ele tem trazido desenvolvimento para Honduras, construído diversas carreteras. No entanto, esse crescimento econômico não tem tido impacto nenhum na população hondurenha, que sofre com desemprego, e isso faz com que, já pela segunda vez em menos de um ano, milhares de hondurenhos saiam em caravanas em direção aos Estados Unidos em busca de uma expectativa de vida. Nascem em Honduras e aí acabam agregando também cidadãos de El Salvador, da Guatemala, do próprio México, em direção aos Estados Unidos. Essa onda migratória surge exatamente desse cenário que é muito desalentador. A perspectiva é muito difícil para as esquerdas em Honduras ou para qualquer progressismo. Existe uma minoria no parlamento, essa eleição que foi fraudada, apesar das intensas manifestações que houve nas ruas, não conseguiu derrubar o governo que, de acordo com o Tribunal Eleitoral, foi eleito, e isso traz muitos problemas para a articulação desses grupos de esquerda, mas existe agora a conformação de milhares de grupos ao longo do país. Isso quem me falou foi um dirigente do Partido Libre, que é o principal partido de esquerda e progressista por lá, de que existe a formação de grupos para que nas próximas eleições esses grupos possam atuar de maneira a observar o que acontece nas eleições e evitar qualquer fraude, que já se repete pela segunda eleição em Honduras, e essas fraudes servem para manter a direita no poder e afastar qualquer possibilidade de um projeto progressista alcançar o governo. Honduras hoje tem a cesta básica mais cara da América Latina e uma sensação de terror e de violência muito forte assombrando toda a população. Apesar dessa dificuldade toda, uma das histórias que nós tomamos conhecimento em Honduras é a história do nome da moeda deles, Lempira, que é o nome de uma liderança indígena que foi muito importante para unir o país na época da colonização, da entrada dos espanhóis. Esse indígena conseguiu unificar tribos que antes eram rivais, inclusive, para combater com esse inimigo comum que chegava da Europa. Então é exatamente isso que agora a esquerda tenta fazer por lá, a esquerda e o campo progressista tentar regimentar o número maior possível de forças para conseguir confrontar esse governo muito forte da extrema-direita que já caminha para mais de uma década no poder em Honduras. Como podemos ver, Honduras tem passado por essa crise política e humanitária e, no entanto, nós não vemos nenhum movimento de países para ajudar o povo hondurenho e nem nenhum esforço da mídia hegemônica para poder fazer uma cobertura e mostrar para a população o que se passa aqui do lado. Se você gostou desse vídeo, a gente pede para você comentar, colocar sugestões do que você gostaria de ver aqui no canal do Vozes Latinas.